Olá, turminha do quarto ano. Vocês estão bem? Desejo que todo mundo esteja muito bem, porque hoje nosso encontro marcado com o nosso componente curricular de história. Quem não gosta, não é mesmo, de história? Hoje vamos conversar sobre a mudança dos cafezais do Vale do Paraíba para o oeste de São Paulo. Vamos conhecer essa parte da história? Convido você a organizar seu material, abrir o seu livro de história, página 105, para juntos iniciarmos uma leitura coletiva das páginas 105 e 106. Podemos começar? Então, nós temos aqui como um subtema do Vale do Paraíba para o Oeste Paulista. Vamos iniciar agora com uma leitura coletiva. Primeiro parágrafo. As primeiras fazendas de café foram instaladas no Vale do Rio Paraíba do Sul, entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Porém, o intenso cultivo do café, caracterizado como desmatamento e pelas queimadas, levou ao esgotamento do solo do Vale do Paraíba. Com isso, a produção de café foi deslocada para outra região. Você sabe o que é esgotamento do solo? É um processo de perda de nutrientes do solo que pode torná-la infértil, quer dizer, não produtiva. Os cafezais passaram a ser cultivados em grandes extensões de terras férteis em Campinas, seguindo depois para o centro-norte do estado de São Paulo. No início do século XX, as plantações de café estenderam-se ao oeste paulista e depois ao norte do Paraná. O terreno pouco acidentado e o emprego de novas técnicas agrícolas para evitar o esgotamento do solo também contribuíram para o desenvolvimento da cafeicultura nestas regiões. Então, abaixo, ainda na página 105, nós temos aí uma imagem de 1835, de John Motriz Rogentes, que é o desmatamento de uma floresta. Como a gente vê aqui na própria leitura, o esgotamento, né? O desmatamento e o esgotamento do solo. Vamos conversar sobre o trabalho nas fazendas de café? O trabalho nas fazendas de café começava com a limpeza da área destinada ao cafezal. Derrubava-se e queimava-se a mata nativa para preparar a terra e plantar. Cerca de 4 anos depois do plantio, podia ser vista a primeira colheita. Na colheita, os frutos eram apanhados e depois peneirados para eliminar terra, pedras, folhas e galhos. Então eram lavados em tanques e colocados para secar nos terreiros. Por último, os grãos eram socados para remover as cascas e, finalmente, embalados em sacos de junta. Junta é estopa, né? Aqui conhecido para a gente. Para realizar essas tarefas, no início, os cafeicultores usavam o trabalho escravo. Porém, em 1850, o tráfico de escravizados para o Brasil foi proibido por lei. Então, em algumas fazendas, os cafeicultores começaram a usar também a mão de obra de imigrantes assalariados.
Abaixo nós temos uma imagem, ainda em preto e branco, de 1882, que retrata, né, os trabalhadores escravizados em terreiros de uma fazenda de café na região do Vale do Paraíba. Então, para que a gente possa compreender melhor o nosso tema, nós vamos agora fazer aqui algumas colocações para melhor entendimento do conteúdo. Vamos ampliar nossos conhecimentos? Conheça um pouco como o café veio para o Brasil. A chegada ao Brasil. A planta veio para o Brasil em 1727, quando o governador do Pará enviou o sargento-mor do Exército, o senhor Francisco de Melo Palheta. Com boatos ou não, Palhetas trouxe o café para o Brasil. E assim, a primeira plantação de café em terras brasileiras. O café chegou ao Brasil. Chegada do café ao Brasil em 1727, vindo da Guiana Francesa, inicialmente consumo doméstico e sem valor comercial. Expansão da produção, o aumento do consumo no século XVIII, início do segundo reinado em 1840. O café era o principal produto de exportação no Brasil. 40% da exportação e mais da metade da produção mundial. Fatores que explicam a rápida expansão das lavouras de café. Abundância de terra, disponibilidade da mão de obra, clima favorável e o aumento do consumo na Europa e Estados Unidos. Onde foram feitas as primeiras plantações de café no Brasil? Vamos conhecer um pouquinho da história do café, das primeiras plantações na região norte, mais especificamente em Belém. As mudas foram usadas para plantio no Maranhão e na Bahia, e também na região nordeste. A primeira planta de café foi introduzida no Brasil em 1727. As plantas foram cultivadas em Belém do Pará. O café espalhou-se para o Maranhão e chegou à Bahia em 1770. Logo depois, ao estado do Rio de Janeiro, em 1774, desenvolvendo-se um reforço da Serra do Mor, em direção ao Vale do Paraíba, onde chegou em 1825, em seguida por São Paulo e Minas Gerais. Conheça o primeiro estado a plantar café no Brasil e para onde ele migrou após as terras esgotarem. Como o café chegou em Campinas? O ponto de partida das grandes plantações foi o Rio de Janeiro. A cultura do café em áreas com declive acentuado e o total descuido quanto à preservação do solo gerou uma erosão imensa. Por esse motivo, as terras se esgotaram rapidamente e a cultura cafeeira migrou para um outro local, o oeste da província de São Paulo, centralizando-se em Campinas e estendendo-se até Ribeirão Preto. A história do café em Campinas. Os cafezais, por sua vez, nasceram no interior das fazendas de cana, impulsionando um pouco tempo um novo ciclo de desenvolvimento da cidade. A partir da economia cafeeira, Campinas passou a concentrar um grande contingente de trabalhadores escravos e livres, de diferentes procedências, empregados em plantações e em atividades produtivas rurais e urbanas. Fazendo agora uma leitura de imagens, nós temos aí 3 imagens. A primeira é uma fazenda de Santa Genebra, que foi uma antiga fazenda de café localizada no atual distrito de Barão Geraldo,
propriedade de Geraldo Ribeiro de Souza Rezende, o Barão de Rezende. Na imagem abaixo, a gente pode ver aí uma fazenda Chapadão, tinha 800 alqueires de terra com 500 mil pés de café. Hoje existe no lugar a Escola de Cadeias. E por último, nós temos aí outra imagem também que representa o período do café, o período cafeeiro. O café e os imigrantes. Imigração no Brasil. No século XIX, o Brasil era visto na Europa e na Ásia, principalmente no Japão, como um país de muitas oportunidades. Pessoas que passavam por dificuldades econômicas enxergaram uma ótima chance de prosperarem no Brasil. 4,5 milhões de pessoas imigraram para o país entre 1882 e 1934. Conheça os principais estados produtores de café. Minas Gerais, localizado na região sudeste, Minas Gerais é maior estado produtor de café no Brasil. Responde por cerca de 50% da produção nacional e é uma das principais fontes de café especiais do país. Praticamente 100% das plantações são café, cultivado em 4 regiões produtoras: Sul de Minas, Cerrado de Minas, Chapada de Minas e Matas de Minas, que exportam seus cafés pelo Porto de Santos, Rio de Janeiro e Vitória. Espírito Santo. O Espírito Santo é o segundo maior estado produtor de café do país e o principal produtor de conilon robusto, com plantações de café conilon nas áreas mais quentes ao norte, região chamada de Conilon Capixaba, e da Arábica do Sul, região conhecida como Montanhas do Espírito Santo. O estado é grande fornecedor do mercado brasileiro e escolhe seus cafés especiais pelo Porto de Vitória. São Paulo. O estado de São Paulo é um dos mais tradicionais de cultivo de café. Sua produção é exclusivamente da Arábia, distribuída em 2 regiões, Mogiana e Centro-Oeste Paulista, que alternam fazendas com pequenas propriedades e produzem cafés especiais em áreas específicas. São Paulo abriga o Porto de Santos, que escoa cerca de 2,3% das exportações de café no Brasil. Bahia. O estado da Bahia está localizado na região nordeste do Brasil, de clima quente e temperaturas mais altas. São 2 as regiões produtoras de café no estado: Planalto da Bahia e Cerrado da Bahia, onde se cultiva arábica. Ao sul do estado também há áreas onde se produz café conilon ou robusta. Paraná. O Paraná é o estado produtor de café localizado mais ao sul do país. Apenas café arábica é cultivado em plantações adensadas, que usam variedades adequadas ao clima mais frio da região. Outrora, o maior estado produtor do Brasil vem recuperando sua produção com forte ênfase no cereja descascado. Rondônia. O estado de Rondônia se localiza na região norte do país, com uma produção anual de aproximadamente 2 milhões de sacas. O estado produz exclusivamente café, colonil ou robusta. A cafeeira é tradicional e familiar, com pequenas propriedades. E agora nós temos aqui um desenho, do mapa mundi,
onde representa os países que mais consomem café. O primeiro lugar de consumo de café é a Finlândia, que chega a consumir uma média de 12 quilos, né, por pessoa. Em segundo lugar está a Noruega. Em terceiro, a Suécia. Em quarto, a Holanda. Em quinto, o Canadá. Sexto, a Itália. E por último, aqui nesse gráfico, como sétimo lugar, está o Brasil, que consome 5,6 quilos por pessoa. Então vamos lá, é hora da atividade. Abra o caderno, escreva o cabeçalho com o tema da aula, do Vale do Paraíba para o Oeste Paulista. E depois copie e resolva as atividades abaixo. Primeira questão: onde foram instaladas as primeiras fazendas de café no Brasil? O que causou o intenso cultivo do café após o desmatamento e as queimadas? Após o esgotamento do solo do Vale do Paraíba, o que aconteceu com os cafezais? O que contribuiu para o desenvolvimento da cafeicultura nas áreas de Campinas e São Paulo? Como era o trabalho nas fazendas de café? No início, os cafeicultores usavam a mão de obra escrava, mas depois da proibição do tráfico de escravos em 1850, quem os cafeicultores usaram como mão de obra? Então, esse é o questionamento da nossa aula de hoje. Nosso conteúdo termina aqui. Obrigada por sua atenção. Beijinhos.